Espírita Virtual, Centro Espírita Lírio dos Vales, que os recebe nessa noite com muita alegria, para darmos prosseguimento ao nosso trabalho de palestras públicas, todas as quintas-feiras. Agora já com as palestras sendo gravadas no YouTube, então elas ficam lá permanentemente. Se alguém perdeu ou deseja compartilhar com um amigo, elas estarão lá na nossa página do YouTube. Agradeço a presença de todos e agora nós faremos uma leitura introdutória de uma mensagem de Emmanuel intitulada Perfeição e Aperfeiçoamento, que foi publicada no Reformador em agosto de 1958. Eu vou ler, então, para todos, para que nós possamos nos harmonizar antes da nossa prece inicial. Todos estamos ainda muito longe da perfeição. Contudo, ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento. Aceita, pois, em Jesus o Mestre que te aprimora e aproveita a bênção do tempo, mobilizando os sentimentos e raciocínio, atenção e boa vontade para que te faças melhor a cada dia. Não podes hoje ostentar a coroa de santidade, mas conseguirás entender sem entraves em teu benefício os recursos da gentileza. Não podes, sem dúvida, revelar de improviso a resistência do mártir ante os sofrimentos que te assaltam a vida. No entanto, é justo te consagres em favor de ti mesmo ao culto da disciplina. Não sustentarás de inopino a atitude superior e espontânea da caridade simples e pura diante daquele que te apunhala com a lâmina invisível da ofensa. Mas pode sorrir, contendo os instintos de reação, ao preço do esforço supremo de quem sabe que nada existe oculto para a verdadeira justiça. Realmente não te será possível a ascensão imediata ao reino da luz eterna. No entanto, pode ser o apoio firme do lar em que Deus te situa, exercendo aí a bondade e a renúncia, o carinho e o desvelo, o consolo e a paciência incessante. Não te creias capaz de trair o espírito de sequência que rege todas as forças e todas as tarefas da natureza. A semente de agora será flor no porvir, e a flor de hoje será fruta amanhã. Disse Jesus: sede perfeitos como o Pai Celestial. Isso não quer dizer que estejamos habilitados para a glória divina, mas sim que em matéria de aperfeiçoamento é indispensável tenhamos todos a coragem de começar. Depois dessa mensagem, eu convido a todos que façamos a nossa prece, cerrando os nossos olhos, elevando a nossa mente ao mais alto, e em conjunto, agradecer ao Pai todas as bênçãos que nós temos recebido nessa vida, especialmente nessa semana que agora passou. Te agradecemos, Senhor, por todos os obstáculos que soubemos transpor com coragem, com luta, com um pouco já de disciplina que nós conseguimos obter. Permite, Senhor amado, que nós consigamos, cada vez mais, prestando atenção nos nossos atos, pensamentos, ações, caminhar nesse rumo da perfeição que Tu nos indica, levando o exemplo de Jesus como presença constante nos nossos dias, nos nossos momentos de decisão. Permite, Senhor, que cada um de nós aqui presentes, reunidos por essa ferramenta maravilhosa que Tu permitiste que nós agora tenhamos à nossa disposição para nos encontrarmos. Que tenhamos a coragem, Senhor, de buscar sermos bons, de buscar sermos mais atenciosos às coisas que nós fazemos e deixamos de fazer, aos nossos atos, às nossas decisões, com mais consciência, com mais tolerância, com tudo aquilo que Tu nos ensina. Muito obrigada por tudo, Jesus. Abençoe e protege a todos os que estão ligados a essa casa, a todos os que assistem conosco nesse momento e depois virtualmente,
esta palestra, que possam receber do mais alto toda a proteção e toda a bênção. Pedimos em nome do Pai, em nome de Jesus, que nos dê a permissão para o início de mais uma palestra no Centro Espírita Lírio dos Vales. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. E nós vamos convidar o Willis para tratar conosco de um tema muito importante, que é esse Sede Perfeitos, né? Que é um capítulo lá do Livro dos Espíritos, e que é uma mensagem de Jesus avaliada pelos mestres, né, da codificação. Então, nós convidamos o Willis para que faça para nós essa palestra. Tá ótimo, muito obrigado, Carol. As saudações a todos os presentes, né, a todas as consciências presentes, a todos os pensamentos, a todos os corações. É importante estarmos reunidos, né, e unidos também, né, hoje no pensamento de Jesus, no pensamento de algumas palavras do Evangelho, né, que tem como título Sede Perfeitos, né, que embora as palavras sejam curtas, mas existe uma grande reflexão por trás. E para iniciar, nós vamos fazer uma pequena observação de que a perfeição está no equilíbrio. Vamos observar, por exemplo, o nosso planeta. O planeta Terra, ele, para girar em torno do Sol, são 365 dias mais um quarto. Né? Por isso tem o ano bissexto, tem o dia 29 de fevereiro, né, a cada 4 anos. Mas existe uma perfeição, existe um equilíbrio nesse movimento, né? Nem mais, nem menos. Né? Talvez se tiver alguma diferença é muito, muito sutil por algum motivo. Mas aqui encontramos um equilíbrio, né? Aqui no nosso como exemplo. E da mesma forma, nós podemos observar também para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional ou espiritual, né? E percebemos que existem vários sistemas, por exemplo, na parte biológica, né? O sistema cardíaco, né? O sistema circulatório, melhor dizendo, o sistema respiratório, um sistema de alimentação, o digestivo, e assim por diante, né? E havendo algum desequilíbrio nesses sistemas, acontece aquilo que a gente chama de doença. E diante de uma doença, existe também um outro sistema, né? O sistema imunológico, que é um sistema que a gente chama de defesa, que na verdade é um sistema de reequilíbrio. Ele promove essa resiliência do organismo, ou seja, né, faz com que cada probleminha que ocorra volte àquele equilíbrio, àquela normalidade. Para o corpo funcionar nessa perfeição relativa, né, é necessário que estejamos equilibrados com hábitos saudáveis, né? Nossa alimentação saudável, façamos exercícios físicos, tenhamos pensamentos equilibrados e assim por diante. Com essas palavras iniciais, o que a gente quer fazer aqui é só trazer esse foco para o equilíbrio. Né? Justamente nos nossos hábitos diários, né? Nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. E ainda queremos trazer uma reflexão inicial sobre a felicidade, né? Porque todos nós buscamos a felicidade, de forma consciente ou inconsciente, todos nós buscamos a felicidade. Né? Assim como existe uma busca pela perfeição, também há uma busca pela felicidade. Podemos até afirmar que a felicidade está na perfeição, não é verdade? Agora, somos perfeitos? Né? Vimos que não, né? Somos felizes? Cada um na medida do possível, né? Com uma certa relatividade. E o ser humano atual, é claro, né? Está longe da perfeição e está longe da felicidade plena. Né? Como a gente já viu, né? A felicidade ainda não é desse mundo, né? Mas ela já está aqui sendo construída. E aquilo que é mais próximo de felicidade para a gente é o que a gente sente como paz, né? Como tranquilidade, paz de espírito, né? É deitar e dormir, né, com a consciência tranquila. E é a felicidade que a gente consegue alcançar, né, nessa fase em que a gente está, né, no nosso planeta. E é por isso que a gente está aqui hoje, né,
para refletir sobre perfeição, sobre felicidade, sobre ser feliz. Nós estamos aqui reunidos virtualmente, né, unidos em pensamentos, para refletirmos mais uma vez sobre as palavras do Mestre do Amor, né, sobre o Mestre perfeito, sobre as palavras do Mestre Jesus. Então, adentrando já o assunto, vamos aqui recitar algumas palavras de Jesus segundo o Evangelho de Mateus, né, que está lá no capítulo 5, e nos versículos 44, 46 a 48. Nós temos o registro da seguinte fala de Jesus: Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem a mesma coisa os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aqui Jesus fala de uma perfeição relativa, né? Aquela que nós podemos alcançar. Que perfeição é essa que Jesus se refere? De amarmos os nossos inimigos. É uma lição ainda pouco compreendida pela maioria de nós. Mas, pouco a pouco, a gente, na vivência uns com os outros, a gente é levado a compreender essa lição. A outra perfeição que Jesus se refere é de fazermos o bem aos que nos odeiam. Ou seja, pagar, responder com o bem. De orarmos pelos que nos perseguem e nos caluniam. Essas coisas que Jesus falou, é possível de fazer? Claro, é possível. Nós temos condições de fazer. Essa perfeição relativa a qual Jesus nos convida, ela é alcançável por todos nós. Basta nos ter à vontade. Então, Deus possui uma perfeição infinita em todas as coisas. E nessas pequenas palavras de Jesus, quando ele diz sede perfeitos, né, ele não está dizendo para ser perfeito igual a Deus exatamente. Né? Naquela época, não havia uma compreensão, não havia condições de as pessoas compreenderem, né, o que isso queria dizer. Então, nesse tempo de Jesus, ele se limitou a dar esse exemplo, né, como perfeição, uma forma simples, né, de mostrar um modelo de perfeição. Agora imagina, né, Jesus, que é modelo e guia da humanidade, ele mostra um modelo maior. Com certeza é o modelo já alcançado pelo Cristo. Essa perfeição é como perceber que um rio, quando se aproxima do oceano, né, ele não se iguala ao oceano, né, mas quando o rio deságua, ele se junta ao oceano. Né, e assim somos nós, né, como gotas em um rio ainda, caminhando para Deus, nos unindo ao pensamento, ao seu amor, à sua perfeição. A essência da perfeição que podemos alcançar hoje, né, por essas pequenas palavras de Jesus, podemos definir como a caridade. É a caridade que é bondade, indulgência ou paciência e perdão. Né? São ensinamentos de como Jesus realmente entendia o termo caridade, como realmente Jesus pregava a caridade. Bom, se Jesus disse sejam perfeitos, é porque, lógico, estamos imperfeitos, não é? E a nossa imperfeição se dá em quê? Agora é uma hora de a gente fazer uma autoanálise, uma autopesquisa. Normalmente, quando se faz pesquisa, se pega uma lupa
né? Mas para fazer uma autopesquisa, a lupa que a gente deve usar, na verdade, é um espelho, né? Porque a gente deve olhar para nós mesmos e verificar, nesse momento, aqui as nossas imperfeições, né? Quem de nós faz isso todo dia? É importante fazer. Fazer a verificação dos nossos atos diariamente é uma ferramenta importantíssima para quem quer se melhorar. Então, quais são as características da imperfeição? Toda imperfeição humana, ela é encontrada nos diversos vícios, né? Nos hábitos desequilibrados, né? Nos hábitos não saudáveis. Seja uma alimentação desequilibrada, seja uma bebida não saudável, seja o vício pelo fumo, pelo erotismo, seja um vício que muitos de nós têm, né, que é a reclamação demasiada, a reclamação que é tóxica, né, para si mesmo e para as pessoas que estão próximas. Se observarmos um pouco, todos esses vícios, todos esses hábitos viciosos, têm na sua raiz o quê? O egoísmo. E o seu irmão gêmeo, né, que lhe acompanha, o orgulho. Da mesma forma, se observarmos algumas imperfeições nossas encontradas nas nossas emoções, e olha que as emoções elas são ligadas ainda ao instinto. As emoções como a raiva, como o medo, como a rejeição ou o nojo, como os ciúmes, etc., também tem na sua raiz o egoísmo. O egoísmo, o pensar no eu, né, é a fonte de todos os males. Observamos aqui que o egoísmo e o orgulho, né, são a negação da caridade. O egoísmo e o orgulho praticamente são vazios nossos ainda a ser preenchido com amor, a ser preenchido com a prática do bem. E é pelo egoísmo que os elementos da verdadeira caridade são deixados de lado. É por causa do egoísmo que a bondade é negada. É por causa do egoísmo que a paciência não é vista como um caminho de pacificação, uma pacificação de si e uma pacificação do meio em que a gente está. Por causa do egoísmo, o perdão não exerce o papel de libertação, aquele papel da quebra de um ciclo de ódio, né, que as pessoas vão postergando por causa também do egoísmo. Né? Aquele perdão que é necessário, né, para finalizar um ciclo vicioso de raiva, de rancor, né, por causa do egoísmo, por causa do orgulho, muitas vezes é postergado. E a humanidade, a nossa humanidade, nós, humanos do planeta Terra, sofremos ainda muito por causa do egoísmo. Por causa desse egoísmo, há uma promoção também ao apego material, ao materialismo, que é justamente o que o Espiritismo vem combater. Ainda existe uma falsa crença em nossos corações, de forma consciente ou de forma inconsciente, mais ou menos intensa em cada um, existe uma crença limitante de que a felicidade é comprada. Ainda existe um certo acreditar que os recursos, que os prazeres que são temporários, né, que o mundo oferece, são o sucesso ao ser alcançado. Quem acredita dessa forma age, né, conforme o seu acreditar. Mas não é nada disso. O sucesso mesmo está na felicidade, né? Está mesmo em ser feliz através da prática do bem sem interesse, né? Como nos ensina Jesus. O nosso pensamento, vez ou outra, ainda materialista, poderia até dizer assim:
quando compro algo conquistado pelo meu esforço, eu me sinto feliz. E se a gente observar, isso acontece. É verdade. Mas essa felicidade, eu vou colocar aqui com F minúsculo, né, não é uma felicidade sustentável. Né? Se comprarmos a mesma coisa, por exemplo, pode ser até que tenha uma felicidade, mas menor, porém menor e menos intensa. E se continuarmos comprando a mesma coisa, isso vai ser inútil. Né? Já não teremos mais sentido, não teremos mais esse motivo, né, para comprar. E agora, tá. E sem essa felicidade, né, melhor, buscando essa felicidade contínua pelas compras, pelo materialismo, hora ou outra pode bater na nossa porta uma depressão, né? Só indicando que o caminho não é esse, né? Porque quando estamos muito longe do caminho, quando nos afastamos do caminho reto, da lei de amor, da lei de fraternidade, né? Vez ou outra vem um sofrimento, pode vir como depressão, só para nos reajustarmos, né? Para dizer, volta que não é esse o caminho. Agora, ajudar uma pessoa, por exemplo, nos faz feliz? Bom, se essa caridade for praticada sem interesse, pela lei universal do retorno, sim, sentimos paz, né? Que é o nível de felicidade, um F maiúsculo, eu vou colocar aqui, né, que podemos sentir atualmente devido à nossa evolução. E se continuarmos a ajudar a mesma pessoa, dando a mesma coisa, por exemplo, e se for de forma interessada, né, sem esperar nada em troca, a paz continua sendo fruto da caridade. Aí aqui a gente vê um exemplo de felicidade sustentável. Bom, no tema de hoje eu quero trazer também aqui a lei do progresso. Primeiro, a gente precisa recordar que nós não somos um corpo, não somos esse corpo, né, atualmente. Nós somos seres espirituais, temporariamente vivenciando uma vida biológica justamente para progredir. Nós já existíamos antes de nascer e continuamos a existência mesmo depois da morte do corpo físico. Fomos criados por Deus, né, que é a inteligência suprema, que pelo amor cria e mantém tudo o que existe. Fomos criados para sermos felizes. Né? É nosso destino a felicidade. Deus quis assim compartilhar essa bem-aventurança, que é a felicidade plena, com todos nós, seus filhos. E todo espírito é criado assim. Melhor, todo espírito é criado simples e ignorante. Ou seja, todos os seres da criação nascem sem habilidades, sem qualquer conhecimento. É como se fosse um sistema básico, sem aplicativos, sem arquivos, mas com a capacidade de instalar, né, e de gravar inúmeros recursos. Assim somos nós, criados pequenos, mas com todo o potencial para evoluir e atingir a perfeição. De forma bem sintética, o progresso dos espíritos, ainda como princípio inteligente, com o E minúsculo, né? O espírito com E minúsculo, de forma didática, como propôs nosso amigo Kardec, esse espírito inicia o caminho ainda no reino mineral, passa pela fase no reino vegetal, desenvolve habilidades importantes para a sua individualização no reino animal. E no reino animal é muito pelo instinto. A gente pode imaginar que, acho que são palavras de Leon Denis, que o instinto é como se fosse a mão de Deus conduzindo a criatura. E, enfim, chega na fase de tomar consciência de si, que é a fase da humanidade. Agora com o livre-arbítrio.
né, pelo seu próprio esforço. Pouco a pouco, né, o Criador para de conduzir a criatura e vai dando a liberdade de escolha. E nós estamos nessa fase, na fase da humanização, estamos nos humanizando ainda, não é? Mas ninguém começou agora, já estamos já há um bom tempo nessa humanização. E a próxima fase será a fase angélica, né? O reino angélico, já na perfeição, com espíritos puros, mas aí são outros milênios, né? Para não dizer outros 500, são outros milênios. Bom, Jesus, o Cristo, Jesus que foi o engenheiro principal do nosso planeta, que é o regente atual do planeta Terra e de outros planetas também, assim como os seres angélicos, os seres de luz, né? Todos esses nossos irmãos já mais velhos, eles também foram criados da mesma forma, simples e ignorantes, né? E é dessa forma, porque se não fosse assim, não compreenderíamos a soberana justiça divina. Imagina se um ser angélico já fosse criado perfeito. Qual o mérito que ele teria, não é? Pela justiça divina, todos nós fomos criados da mesma forma. Então a gente pode até pensar assim, ó, que o anjo de hoje foi o humano de ontem. E o humano de hoje, nós, será o ser angélico de amanhã. É verdade, né, que entre nós, humanos, e até o ser angélico ainda há uma grande distância. Mas todo caminho, longo ou curto, sempre inicia, né, com um passo simples. E é a nossa... Penso que a gente já caminhou, né, tem caminhado, e a gente precisa caminhar mais ainda. Precisa estar despertando mais a consciência para o bem, né? Se alinhar cada vez mais às leis de amor, às leis de Deus. Todos nós estamos nesse caminho, uns mais rápidos, outros mais devagar, mas podemos imaginar nesse progresso, né, como se fosse uma escada. Cada um está num degrau, sempre tem alguém um degrau acima e sempre tem alguém um degrau abaixo, né? Aqui no planeta, nós temos que dar as mãos, nós temos que nos unir, compreender cada vez mais a fraternidade, esse senso de irmandade, né? E termos a humildade de dar as mãos a quem está um pouco à frente, né? Ou seja, aprender com quem já sabe um pouquinho mais e de ensinar também quem sabe um pouquinho menos. E esse é o formato, né, para nós evoluirmos, né? Quem sabe mais, quem tem recursos a mais, tem que disponibilizar para aquele que tem menos, né? Numa sociedade fraterna, os que têm mais recursos, os mais fortes, né, ajudam os que têm menos recursos, os mais fraquinhos, né, a se tornarem mais fortes. Falando de evolução, né, como evoluir, né? Que tipo de perfeição podemos alcançar hoje? Evoluir é um direito nosso, é um dever nosso, é um dever individual e intransferível, né? Mas, embora eu não possa evoluir pelo outro e nem o outro evoluir por mim, ninguém consegue evoluir sozinho, né? Existe uma lei de sociedade, existe uma lei de fraternidade, de solidariedade, né? E isso é desenvolvido pela necessidade de relacionamento, né? Assim, no ambiente familiar em que nos encontramos hoje, né? No ambiente de trabalho, em qualquer atividade social, em geral, né? Onde estivermos juntos com outras pessoas, né? Por amor ou pela dor, querendo ou não querendo, todos nós, né? Pouco a pouco somos convidados a nos reconhecermos como irmãos, como irmãs, desenvolvendo assim
aqueles instintos, né, iniciais, depurando-os em sentimentos, né, desenvolvendo mais os nossos sentimentos até atingirmos o amor. Isso, de forma bem sintática, né, é o que podemos alcançar como perfeição. É o nosso caminhar atual. Já finalizando, a gente traz também aqui de forma sintética a descrição do homem e da mulher de bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo onde tem o título dessa mesma palestra, Seres Perfeitos. Eu vou ler aqui junto com para vocês, melhor. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar nada em troca. Encontra satisfação nos bens, nos benefícios que espalha. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra. É indulgente, paciente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Se a ordem social colocou sob o seu comando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos dos seus semelhantes, dados pelas leis naturais, da mesma forma que quer sejam respeitados os seus. Aqui não estão enumeradas todas as qualidades, né, que definem o homem de bem. E o homem de bem não é perfeito ainda, mas é a perfeição que a gente pode alcançar. E aqueles que se esforçarem, que quiserem se esforçar para alcançar o que acabamos de mencionar, né, pelo caminho, se achará através da caridade, através da bondade, a paciência e o perdão, todas as demais virtudes que podemos alcançar. Falar sobre perfeição, né, como dissemos logo no início, podem trazer muitas reflexões. E o que nós quisemos trazer nesse momento é essa reflexão, né, uma síntese, né, de várias outras de várias fontes, né, do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, de outras literaturas espíritas, né, que traz sempre essa, como posso dizer, esse download, né, das informações do mundo espiritual para nós aqui encarnados, e é por esse amor de Deus, né, por esse amor infinito de Deus que temos hoje, né, como eu posso dizer, essa possibilidade de refletirmos melhor sobre o caminho da perfeição, sobre o caminho do progresso. Então,
Somos muito gratos, né, por essa oportunidade, somos muito gratos pelo Centro Espírita Lírio dos Vales, né, pela equipe encarnada, equipe desencarnada, né, por todas as oportunidades de estarmos aqui juntos refletindo, né, sobre a perfeição, né, sobre o caminho de chegar até lá. Sejamos todos nós perfeitos, né? Busquemos essa perfeição, qual Jesus nos ensinou. Agradeço a